Muito bem, pessoal. Então, vamos fazer a nossa prece de início. Ora, para quem estava lá em cima, a prece de Cáritas, né, ela é muito emocionante e ela já faz, na verdade, a nossa conexão, né, com a equipe espiritual. Mas aqueles que ainda ficaram aqui e chegaram direto, nós vamos tranquilizar a nossa mente, o nosso coração. Nós aqui, já anjo da guarda. Outro link. Então, são espíritos muito queridos que nos acompanham, que nos auxiliam durante a nossa caminhada no terreno. E a eles pedimos que estejam conosco, nos intuindo para o melhor entendimento daquilo que vamos ler e comentar. Também pedimos, Senhor Jesus, as suas bênçãos para todos os espíritos trazidos pela equipe espiritual, que aqui estão, aqueles que ficaram na casa quando aqui chegaram, seja nos trabalhos de terça-feira, em algum trabalho mediúnico, ou simplesmente adentrou a casa, né? E a equipe espiritual lhes permitiu essa entrada, que sejam todos muito bem-vindos e recebam a nossa vibração de muito amor e carinho, que se a qualquer um deles, qualquer um de nós, tenha prejudicado no passado, pedimos perdão. E o convidamos à renovação, à paz e ao entendimento. Que consigam estudar, percebendo a importância de reconhecermos que somos todos irmãos em evolução. Erramos, eles também erraram, e com o entendimento de que o mal é passageiro e o bem é eterno, que nós possamos trilhar o caminho do bem. Uma nova caminhada, agora com base nos ensinamentos de Jesus. A nossa prece de hoje, Senhor Jesus, para a abertura, será dedicada à paz mundial. Que os líderes das nações sejam intuídos pelos benfeitores espirituais, sejam envolvidos em vibrações de amor e de paz, sejam alertados, principalmente aqueles que têm o poder sobre armas extremamente destrutivas, que causam dor, morte, sofrimento, sejam alertados para as suas responsabilidades e cessem essas desavenças que nada mais são do que buscas pelo bem material que encontram nos outros países. Que possam os benfeitores espirituais amparar a todas as populações que sofrem os horrores da guerra, em qualquer lado, que possam perceber, como disse a música hoje, no nosso início, todos somos um. Que Jesus esteja conosco, que assim seja. Não está gelado. Alguém está batendo aí na porta? Cuidado se é criança. Não. Tá bom. Foi bem. Quem que está com feliz? Tá, tá bem. Mais alguém do seu filho?
tira óculos e põe óculos, né? Depois dos 30 é assim mesmo, né? Então, Eu vou tirar daqui, mas tá muito frio mesmo? não. Ninguém falou. Não? Bom, eu juro meu, que ninguém falou assim, vocês não estão sentindo gelado, sabe? Um espírito preocupado. A ver qual o espírito que falou aí. O coitado tá sentindo um frio. Ah, bom, o espírito também, não tá encarnado. O espírito encarnado. Ah, muito bem. Continuamos na infância ainda, hein? Hoje a questão é 384, gente. Acho interessante. Por que as primeiras crises da criança são de choro? E a resposta é muito interessante. Para excitar o interesse da mãe e provocar as atenções que lhe são necessárias. Não compreende-se que se ela tivesse apenas crises de alegrias, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam com suas necessidades, admirar em tudo a sabedoria da providência. Essa é uma pergunta esquisita, né? Uma resposta interessante. A coitada, quando chora a primeira vez, tem que falar, nossa, tudo de volta aqui deve ser complicado, né? Começar tudo de novo, tal. E gente, é da fralda, né? Mas é que também a gente tem que olhar de outros prismas, né? Olhando do prisma biológico, né? A gente sente fome. Quando a gente tem fome, a gente até não chora de fome. Eu não sei vocês, mas quando minha barriga... Né? A criança não sabe falar, mãe, estou com fome. Mãe, eu estou com dor aqui ou ali. Então, ela tem que chorar. É a forma de se comunicar, né? A comunicação é essa, não é? É isso. Mas é interessante isso, vindo dos espíritos. Né? O pessoal pensava mesmo, porque dá a impressão de ser as primeiras crises da criança, talvez ele quisesse perguntar quando nasce. Que hoje já não chora mais, né? Você não bate mais, teoricamente. Você passa a mão na escola. Aquilo nada, meu. O nego bota você de cabeça para baixo lá e pim! Vai chorar aí, porque tá Vai sujo chorar lá lá dentro, não, tem sim, que sim. soltar. Não, porque agora faz quando bate mais, passa as costas. Ela já chega apoiando. Você sabe que a turma de 56 apanhou pra caramba, viu? Por isso que é a melhor safra, Eduardo. Exatamente. É a melhor safra. Tem 4 aqui. Então, Vamos lá. Brincando com a turma de 56, que somos nós, hein? 4. Tem pelo menos 4. Muito bem. Agora 385. De onde provém a mudança que se opera no caráter a uma certa idade e particularmente aos 6 da adolescência? É o espírito que se modifica? Cara, olha o tamanho da resposta. Começa aqui até aqui, vocês viram? Eu acho que eu termino. Isso é muito importante, É importante, né? Porque ele vai agora trazer informações para a gente refletir. Importantes. Muito bem. É o espírito que retoma sua natureza e se mostra como era. Não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Não sabeis o que são, o que foram e o que serão. E, todavia, as amais, as quereis bem, como se fosse uma parte de vós mesmos. A tal ponto que o amor de uma mãe por seus filhos é considerado o maior amor que um ser pode ter por outro ser. De onde vem essa doce afeição? Essa terna benevolência que mesmo os estranhos experimentam com uma criança? Vós sabeis. Mas vós sabeis, não. É isso que vou explicar. Interessante. Por isso que é importante, quem já veio na polaridade masculina, voltar à polaridade feminina. Porque senão, a gente nunca teria a oportunidade de sentir esse amor que as mães sentem por um filho. É extremamente injusto. Exatamente, seria injusto totalmente. Por isso fala, não é sempre como uma polaridade. Se você tem que aprender todas as formas de amar, que é por isso que a gente encarna, né? Você tem que saber, se não tiver essa oportunidade.
Vai comentar ou posso continuar? Não, continua. Depois a gente comenta no geral. Sim. As crianças são os seres que Deus envia em novas existências, e para que não lhes possa impor uma severidade muito grande, dá-lhes todas as aparências da inocência. Mesmo para uma criança naturalmente má, cobre-se-lhe as faltas com a não consciência dos seus atos. Essa inocência não é uma superioridade real sobre o que eram antes. Não é a imagem do que elas deveriam ser. E, se não o são, é sobre elas somente que recai o castigo. Mas não é somente por elas que Deus lhes dá esse aspecto. É também, sobretudo, por seus pais, de cujo amor sua fraqueza necessita. Esse amor seria singularmente enfraquecido à vista do caráter impertinente e rude, enquanto que, crendo seus filhos bons e dóceis, dão-lhes toda a sua afeição e os cumulam de afeições as mais delicadas. Mas logo que os filhos não têm mais necessidade dessa proteção, dessa assistência que lhe deram durante 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual reaparece com toda a sua nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas se revestem sempre de matizes que estiveram ocultos pela primeira infância. Bom, não, falta tudo isso. Vedes que os caminhos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, a explicação é facilmente concebida. Com efeito, imaginai que o espírito das crianças que nascem entre vós pode vir de um mundo onde tomou hábitos muito diferentes. Como quereríeis que permanecessem em vosso meio esse novo ser, que vem com paixões diferentes das que possuís, com inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Como quereríeis que eles se incorporassem em vossas fileiras de outra forma que aquela que Deus quis, quer dizer, pela peneira da infância? Aí se confundem todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres engendrados por essa multidão de mundos nos quais crescem as criaturas. Vós mesmos, morrendo, vos encontrareis em uma espécie de infância entre novos irmãos, e na vossa nova existência não terrestre, ignorais os hábitos, os costumes, as relações desse novo mundo para vós. Manejareis com dificuldades uma língua que não estáis habituados a falar, língua mais viva do que é o que é hoje o vosso pensamento. A infância tem ainda uma outra utilidade. Os espíritos não entram na vida corporal senão para se aperfeiçoar, se melhorar. A fraqueza da pouca-idade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que os devem fazer progredir. É quando se pode reformar seu caráter e reprimir-lhes as más inclinações. Tal é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual deverão responder. Por isso, a infância não é somente útil, necessária, indispensável, mas ainda ela é a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Muito bem, muito bem. Então, a gente vai fazer uma conversa agora sobre esse assunto. Porque todo mundo vê um monte de filme, né? Aí você vê aqueles negócios, investigação, discovery, sei lá o quê, e aí mostra a criança super malvada, fazendo uma coisa, fazendo outra, tudo, né? E a gente fala assim, mas caramba, né? Ele acaba falando, eu vou começar do final, que o espírito reencarna para progredir, para evoluir. Portanto, é esperado que aquela criança, aquele espírito que está reencarnado como uma criança, né, tem por objetivo diminuir dentro de si aquilo que a leva à maldade, à crueldade. Como que ela vai fazer isso?
Como que esse espírito vai fazer isso se lhe for dada uma condição, né, adversa, desde o começo, desde a primeira, né, infância? É impossível. Se você está num ambiente de dor e sofrimento, né, dentro do seu lar, um espírito que venha para este ambiente, até mesmo atraído pelas leis naturais, né, do envolvimento dos espíritos com aquela família, com aquelas pessoas que estão ali. Emmanuel, né, nos diz nos livros dele, 95% dos casamentos, né, e dos grupos familiares são espíritos que precisam se acertar entre si. Então, como que isso vai ocorrer? Eu chego, estou num ambiente em que vai ter alguns, né, que todos se decidiram pelas reencarnações, todos mesmo. E aí, com um objetivo. Mas a hora que eu chego e encontro um pai que me odeia, porque eu fui o cara que mais o maltratou em outra vida, certo? Só que ele não sabe, porque eu sou uma criancinha. Sou uma criança pequena. Aí, ele me dá um amparo, ele me dá de comer, né? Ele me dá o seu lado bom. Porque todos nós temos o lado bom e o lado ruim. Na nossa condição de espíritos encarnados neste mundo, de dor e sofrimento, né? De expiação e provas, nós temos qualidades, nós temos coisas muito boas dentro de nós. Mas temos aquelas tentações do nosso passado, certo? As nossas más tendências. E aquela criança também tem as más tendências dela. Só que, como ela é indefesa como criança, você dá amor, você dá carinho, você dá proteção, começa a observar durante o início as tendências, porque ela vai mostrar as tendências. Muita gente acha ótimo, fantástico, a criança faz isso, ela decide, ela é isso e aquilo e tal. E às vezes ela decide umas coisas ruins. Ela é um espírito em evolução, com um cabedal de conhecimentos e também de orgulho, de egoísmo, de tendências, como as nossas, nós também temos. Aí, você vai trabalhar com a criança, principalmente, desde o início, mas bem de pequenininha mesmo, falando sobre o amor, sobre, né, Deus. Você vai incutir na criança aquilo que é o melhor que você tem dentro de você para o bem. A criança é influenciada e, mesmo tendo as suas más tendências, ela vai ter um freio. Quando chegar na adolescência, ela vai crescendo, e se receber este sempre incentivo ao bem por parte dos pais, do grupo familiar, mesmo havendo as divergências de vidas passadas, que são naturais, né? Ela, quando chegar na adolescência e dizer, bom, esse corpo é meu, eu decido o que eu vou fazer da minha vida. Você não pode mais encostar, você não manda mais em mim. Ainda mais imagina que eu tenho um filho desse tamanho.
eu vou te bater. Ele vai olhar para você assim, você também é grandona, então não tem jeito. Ele vai falar assim, quer tentar? Quer tentar me obrigar? Né? Muito bem. Aí, com o amor que recebeu, com os ensinamentos que recebeu, desde criancinha, desde nenenzinho, né? Este amor vai ser um freio pelas más tendências do jovem e do adulto. Ele vai ficar em conflito, não tenha a menor dúvida. Ele vai ficar em conflito. Muitas coisas só. E eu quero dizer por mim. Eu nasci numa família de 12 irmãos, né? Somos em 12, 8 homens e 4 mulheres. Meu pai era muito rígido, mas a minha mãe era uma doçura. Não é? O meu pai sempre incentivou todos os filhos à leitura, a ser bons alunos, a ser reto e tal, aquelas coisas todas, então, mas com a rigidez. Né? Já a minha mãe ensinava as mesmas coisas, mas com amorosidade. Então, ela sempre se interpunha, muitas vezes, a agressividade do meu pai. Eu até reconheço. Imagina você ter 8 filhos homens, todo querendo mandar. Ele é o chefe, acabou, não tem conversa. Né? De jeito nada. Na nossa sociedade de 30 anos atrás, 40, 50 anos atrás, não era não. Elas eram submissas pela força, né? Infelizmente. Hoje continua. Sempre foi, ainda continua. Hoje. Não tem a gente esses absurdos, desses feminicídios absurdos que ocorrem. Né? Mas, se a gente... E aí, quando eu fui para São Carlos, saí do trabalho com meu pai, da minha vida lá em São Paulo, e fui para São Carlos, uma cidade maravilhosa, mas eu estava livre, leve, solto. Né? E no meio universitário, corria tudo. Mas, no primeiro ano, eu fui procurar um centro espírita, que tinha uma mocidade espírita, dirigida por um aluno da minha escola. Certo? Eu tive as tentações aparecendo? Claro. Eu gosto de teatro, gosto de coisas. E o que acontecia quando ia ter essas festas, essas coisas? Parecia droga. Eu queria experimentar. Bom, primeiro, não, porque eu nunca gostei de cigarro. Aquele cheiro é terrível. Né? Então, o que mais aparecia era a maconha. Aparecia. E todo mundo ia. Não pense que antigamente não tinha o que tem hoje. Né? Só não era tão divulgado. Mas eu não tinha absolutamente nenhuma vontade. Um monte de freios. Freios morais. Né? Por quê? Porque tinha muitas moças da cidade que queriam casar com os estudantes de fora. Então, aparecia um monte de meninas. Para um monte de gente. Tá? E eu não achava justo, né, ficar namorando as meninas. Eu ficava muito preocupado, porque eu ficava pensando nas minhas irmãs, o que aconteceria com elas? Então, são freios que apareceram do grupo familiar, nas minhas tendências de espírito, né, que errou muito no passado em várias condições. Então, esse é o ponto que é o mais importante quando ele fala aqui da responsabilidade dos pais. E é muito complicado, certo? Você vê determinadas tendências dos seus filhos. Você precisa
mudar. O grande problema é quando você vê um lar em que há o confronto desde o início. E aí o negócio é, muitas vezes, é uma perda. É muito isso hoje. Bom, eu Parei de falar, desculpa. Mas não, gente, é importante te levantar essas coisas, porque nós somos de uma época bem diferente da maioria de vocês. Eu não tive nada disso, porque meus pais foram para Curitiba e eu continuei em São Paulo. Então, foi totalmente diferente. A minha jornada, até conta, se não fosse a Márcia, não sei se eu estava aqui hoje, não. A coisa na minha época foi punk lá. É verdade. Você... Então, é bem diferente da minha vivência com o que o Eduardo teve, porque eu continuei na capital. A capital é completamente diferente. Você tinha uma cidade interior. Ele fala de droga, vocês acham que na minha época não tinha? Tinha muito. Só que você não tinha internet para você postar que tinha gente usando, não tinha ido atrás. E não era só maconha, não. Tinha um monte de outras coisas. Heroína. Cocaína era pouco, mas você tinha muito remédio que você usava para tomar. As mães tomavam qualquer tipo de remédio para ansiedade, o pessoal roubava e tomava com álcool. Eu experimentei essas coisas. tinha um lança-perfume. Usei também lança-perfume. Não, me vergonha de falar, usei mesmo. Na minha época era normal você usar essas coisas. Não era incomum. Oi? LSD, não, LSD, pelo menos na época que o pessoal não tinha dinheiro para isso. Não tinha dinheiro para isso. Mas, enfim, isso que o Eduardo falou é uma verdade, assim, o meu caso. Os meus pais plantaram comigo na parte de moralidade, eu não usei inicialmente, totalmente falando, porque eles não tinham. Meus pais fumavam. Por que eu não ia fumar? Porque fumar naquela época era uma coisa comum, você era mal visto socialmente, você não fumasse, é muito estranho essas coisas. Né? Mas a parte de trabalho, de busca sem grandes arrombos, a parte material eu não tive. Então, trabalhar honestamente, tudo eu tive. Agora, a parte moral era falha na minha família mesmo, nesse sentido. Né? Nunca fui levado a fazer o mal, mas eu tinha algumas coisas que poderiam ter sido buriladas de começo e não foram, em função de encarnações anteriores. Mas, fundamental, se como os pais do Eduardo, os pais da Márcia, eu adorava eles, né? Os pais da Sônia, com certeza, eles fizeram o que eles podiam melhor. A gente precisa entender isso. Se eles não deram mais para nós, assim como os pais de todos aqui, não é porque eles não quiseram, é que eles não puderam, em função de uma série de circunstâncias, não conhecimento. Não, exatamente. Se a gente pegar os nossos pais nessa época, eu falo lá em São Paulo, era diferente nesse ponto. Eles pegaram uma época completamente maluca. Você teve lá em 68, aquela revolução em Paris, os estudantes. Você tinha a mudança musical, inclusive, que era... Você teve um monte de coisas novas que os pais não absorveram, necessariamente. E os filhos estavam jogando no meio. E fora que filho era mão de obra, né? Entre aspas, as famílias. Então, muito filho, que jeito você controla um monte de criança? Não, ele falou do pai dele. Controla, né? Então, Minha mãe teve 5. Então, ela controlava, ela pôs metade de manhã na escola, metade à tarde, para não se encontrar. Aí começou a trabalhar, a gente praticamente não se via, porque se via, explodia, né? E assim, outra coisa que fica para mim, depois que eu me tornei mãe, é aquilo lá que eu não sei se está no Evangelho, mas eu sei que Deus vai te cobrar o que você fez, como o seu Espírito veio contra você. Entendeu? Isso para mim é muito pesado. Mas na realidade não é que ele vai cobrar, né? Não, eu entendo. Você vai ter que dar conta, né? Aí tem o outro lado também. Você pode ter feito o possível para que seu filho mudasse as tendências, você não conseguiu, ele não mudou, aí não tem o que fazer. Né? Aí é aquela, o que a nossa consciência vai nos cobrar fizemos o que era possível? Sim. Ele mudou as tendências? Não. Responsabilidade do espírito encarnado, não dos pais. Agora, eu não fiz nada, entortei a vida dele mais ainda, isso a coisa fica complicada. E vou perguntar, por que você fez isso? Né? Bom, e vai voltar de novo. Tá? Tem jeito, dar uma forma de voltar. A gente nota, por exemplo, às vezes, essas famílias, né, em que o pai vai ensinando o filho desde cedo como roubar, participa da coisa. É um companheiro, na verdade, de vidas passadas,
que, infelizmente, né, Não persistir. Eu tenho um caso na minha família, né? Que eu vou colocar para vocês verem. Eu tenho um tio já desencarnou. Ele foi um dos maiores estelionatários do Brasil. Se prendesse ele, prendiam de Salvador para cima e a governador, a coisa era séria. Ele trazia malas de ouro. Ele tinha um monopólio do ouro para trabalhar honestamente, né? Só que ele roubava. O cara era bem para perto, estamos acostumados hoje. E o filho dele, ele queria que o filho dele fizesse a mesma coisa. O filho dele entrou em parafuso, virou alcoólatra, porque o pai queria forçar. O conflito, assim, absurdo, até hoje. Ele tem 2 ou 3 anos menos que eu. E foi uma coisa assim. E esse meu tio chegou um dia e falou: você vai ser o meu sucessor. O cara dele falou: mas de jeito nenhum, né? Falei: não, muito obrigado, não quero. Porque o filho dele não quis isso. E até hoje é um adulto, né? Tem mais de 60 anos, né? Que não tem um controle sobre a própria vida. Da forma como a coisa aconteceu. Porque imagino o que ele deve ter passado, que nós nem vimos. Então, os pais vão tentar, às vezes, trazer o filho para aquilo que eles são acostumados a fazer. E não necessariamente aquilo é bom, né? O ideal é que você... Exatamente. Esse filho não tinha as tendências que o pai queria que ele tivesse. Né? Ele queria ser professor de biologia. E foi. Só que a vida do cara durou de ponta cabeça. Mas, comentários, pessoal. Eu quero comentar uma coisa. Dúvidas? Dúvidas, sempre. Porque lembra, nós estamos falando da volta do espírito à vida corporal, ou seja, a reencarnação. E, né, quando nós falamos disso, nós olhamos para o espírito imortal, que já viveu muitas e muitas vidas, que trouxe uma bagagem, né, tanto intelectual quanto moral, né, de vidas anteriores. E está tendo a oportunidade de fazer diferente se errou o mundo. E de continuar a fazer o bem se acertou o mundo. Só que quando a gente reencarna, a gente vai reencarnar no meio, e o meio exerce, sim, muita influência sobre nós. Certo? Nós não podemos jogar fora a influência do meio, né, na nossa formação nesta vida, formação do caráter nesta vida. É importante você ver, por exemplo, com o exemplo que ele deu, né, que a tendência e o caráter do primo era direito, né? Ser uma pessoa direita. Mas o pai, infelizmente, não era direito. Nem um pouco. Né? Então, e querer levá-lo, né? Então, são os conflitos que se estabelecem. Ele reencarnou para progredir, e todos nós reencarnamos para progredir. Não tenhamos dúvida disso. Né? Mas, infelizmente, né, não deu certo. Fala. Seria alguma coisa como uma aprovação nesse caso, que a família meio que joga contra ou não dá todo o apoio. Uma aprovação para seguir realmente aquilo que a gente aprendeu de bom, vamos falar assim, das virtudes. Vamos segurar aqui, porque com a nossa consciência a gente vai ver que isso não está correto. Ou ele veio para mostrar para o pai que tinha outros caminhos. Só não pode esquecer isso também. Tipo, que não é fácil. Mas, de qualquer forma, quando que a aprovação se apresenta para nós? É quando nós, né, nos encontramos conosco mesmo. Aquilo que plantamos, colhemos. Não é? Então, se você está nessa situação, que é bastante difícil, pode trazer muita dor, muito sofrimento, você não está ali por acaso. Você está passando por algumas coisas, não é fatalismo, hein? Eu queria chamar a atenção, assim, não é fatalismo. O único fatalismo que eu aceito é o fatalismo do bem.
Ou seja, fatalmente, nós seremos perfeitos e trabalharemos na direção do bem de todos aqueles que estão conosco e assim por diante, e de nós mesmos. Esse fatalismo existe. O mal é passageiro, ele não tem, certo, persistência, ele vai acabar. Então, quando nós passamos por uma provação, nós estamos encontrando uma situação que provavelmente criamos no nosso passado. E a nossa consciência fala, nós temos que resolver isso. E aí aparece a oportunidade, a prova. Né? E passa por ela. Diferente de expiação, você vai, agora você tem que ir lá de qualquer jeito e resolver. Esse é o grande Aí é problema. outra história. Expiação, Você vai, querendo ou não, né? Por isso que a gente fala passar por uma provação. A expiação, Provar, né? a expiação é obrigatória. O estágio criança, na verdade, seria um meio de adaptação, tanto para esse espírito que está voltando, está mais flexível, maleável, suscetível, quanto para os pais, para, né, até o grupo familiar todo em volta, acolher, né, a fofura, a doçura, a aparente ingenuidade, eu acho ótimo. Isso aqui é ótimo, Né? né? Aparente. Porque às vezes eu já vi muita coisa, mas que doçura, que criança ingênua, não sei o quê. Quem conhece, às vezes a criança fala assim, essa criança né? Não, Então, mas seria isso é um essa trabalho fase de adaptação para criou o amor, né? Aí É agora, uma grande para oportunidade. ensinar. É uma grande oportunidade, na realidade. Todos são afetados pela criança, no bom sentido, por ela ser uma criança. Bebezinho, todo o grupo é afetado. É a oportunidade que a providência dá de você tentar. Você não sabe o que aconteceu, mas você vai aplicar aquilo que você tem. O que o Eduardo falou é uma coisa muito importante. Se já vem no lado estruturado, gente, acabou. Que aí não tem o que fazer. É muito difícil. E hoje, a Mabi trabalha muito às vezes com famílias assim, ela fala que está difícil. Está muito difícil, porque os pais estão, assim, cada vez menos dando esse tipo de suporte, está difícil. Mas, quem vai responder por isso, não vai ser só um, vão ser só os pais, vão ser nós, todos nós como uma sociedade. Né? Oi. E quando acontece a rejeição da mãe pelo filho desde bebê? Tem muito a Quando ver com tem isso. essa rejeição? Porque a gente vê que tem muitos, né, que são abandonados. Então, como? Então, Aquela historinha do livro. existem questões, né, que são... eu não acredito muito simplesmente na questão da rejeição. A mãe rejeita a criança e acabou, não quer. Lógico, se você pegar aquele livro Obreiros da Vida Eterna, vai ter lá uma historinha de uma mãe, né? Não queria de jeito nenhum, né? Obreiros da Vida Eterna. Aquele que ele está lendo agora? Não, é algo maior. Acho que era Obreiros mesmo. Obreiros. E ela foi até tirar a criança perto dos 4 meses. Né? Mas ela acabou morrendo junto. E começou uma obsessão. E aí começou uma obsessão, porque ela tinha concordado com o espírito reencarnante que iam passar por dificuldades, tudo, mas que eles iam ficar juntos e né? Então estava tudo acertado no plano espiritual, mas na hora do vamos ver, ela pulou fora. Né? E aí o espírito Ele recobra, ele recobra a consciência, completamente né? a consciência. Aí começa aquela... E acaba acaba triste levando ela à morte. um ensinamento interessante. Terrível, né? Desculpa um negócio desses. Mas essa é uma rejeição, na verdade, não é da mãe pela criança.
Podia ser por qualquer criança. Por quê? Porque ela queria gozar a vida. Só isso. Não é daquela criança. Tá? Agora, você tem um monte de mulheres que mudam completamente a vida delas por causa de uma criança. E muda para melhor. A criança vem, traz uma dificuldade louca para a mulher. Geralmente o marido ou o amante, né, se manda um malandro, foge da história e a mulher fica com a criança e aquela criança muda completamente a vida da mulher. Né? Então, existe. Agora, existe também aqueles casos em que a mulher tem a criança, mas aí tem aquele negócio que eles falam, né? Eu não sei como é que chama, que é paranoia pós-parto, depressão pós-parto. E aí que ela quer matar a criança, que ela quer isso, que ela quer aquilo. Bom, pode haver ali uma questão grave de obsessão? Pode. Todos nós, pelas nossas diversas reencarnações, infelizmente, não só criamos amigos, né, e gente querida, mas também causamos muita dor e sofrimento e temos inimigos que não nos perdoaram os erros do nosso passado. Eles querem nos ver sofrer. Né? Uma das formas é atuar sobre a pessoa. Se a pessoa não cultiva a oração, não é vigilante nos pensamentos, se ela é uma pessoa que continua ou é uma pessoa que causa dor, causa sofrimento nos outros, ela é antipática, ela é isso e aquilo, ela abre o campo para que esses espíritos que não a perdoaram antes da reencarnação, certo? Ajam sobre ela. E ao fazer isso, eles podem induzir a tudo, porque dependendo de quanto que ela abre a sua mente e se une a eles em termos de sentimentos semelhantes, ela pode cometer, né, o ato de matar a criança, usando a nossa sociedade acaba colocando isso aí como uma consequência da depressão pós-parto. Agora, também pode ser que os dois eram espíritos inimigos e que, quando ela sente a aproximação e vai tendo lá, ela não faz o aborto, porque muitas mulheres acabam fazendo aborto. Aí fazem o aborto, não fazem o aborto, tem a criança é coberta de amor pelos outros, mas ela tem um ódio terrível. Porque pode aflorar, na aproximação dos espíritos, pode aflorar, né, lembranças do passado remoto, de dor, de sofrimento mútuo. E aí, quem que é o ser mais frágil na história? É crianças. Né? Agora, a gente não pode julgar absolutamente ninguém, certo? E falar, isso é por causa disso, isso por causa daquilo. Muitos espíritas tentam explicar determinadas coisas. É isso que aconteceu. Quem somos nós que estamos aqui reencarnados ainda, aprendendo um monte de coisa, para definir por que aconteceu isso ou por que aconteceu aquilo? Que nem uma professora minha que teve um marido que sofreu um acidente, ficou dependente dela o resto da vida, tal. Enquanto ele estava no hospital, um aluno dele foi lá visitar
e era espírita. Aí ele olhou para ela, olhou para o professor dele, e falou assim, o que será que ele fez na vida passada para estar nesta situação, né? Que agora vai viver assim, nessa... Ela pôs o cara para fora, né? Todo espírita neófito é assim, o cara já começa a tentar entender o que... Meu Deus do céu, não é? E isso acontece, gente. Então a gente precisa ter muita... Pode ser isso? Pode ser qualquer... Pode não ser nada disso também. Pode ser nada, não sei. Oi? Começa aí, já vai na nossa porta. Exato. Mas tem que amparar todos. A gente não tem que ver tem que imitar ali para se ajudar. Faça uma oração para que ele cumpra aquele momento difícil com dignidade, que tenha quem o suporte. Acho que é o jeito que tem. Quando eu entrei para estudar sobre espiritismo, eu não tinha meus filhos ainda. E tive muita dificuldade para engravidar. Tanto que eu tive os dois no último minuto do segundo tempo. 36 e 38 anos. 37. E Falavam para você que você cometeu muito aborto no passado. Foi uma parteira que tirava um monte de gente. aí, quando eu comecei a entender, mas quando eu comecei a entender, assim, linhas gerais, a criança, até os 3 anos, ela fala muito de mim. Desculpa, acho que a gente fala aqui no teatro. Ali, a minha psicóloga falava isso. 3 anos, ela vai definir se ela é uma vencedora ou uma perdedora. Mas pode fazer isso. Isso não é espiritismo. Não é isso, não. É psicóloga falou isso. Psicóloga. A cara da Márcia atrás foi chocante. Não. Até os 7 anos, a criança ainda está, ela não está pronta, ela está chegando a encarnação completa dela. Porque aí eu fiquei sabendo que até os 7 anos ela tem uma protetora, é onde ela sonha, é onde ela conversa com os amigos visíveis. A partir dos 7 anos, quando eu entro na vida, por que os adolescentes são tão rebeldes? Porque o corpo, os pesos dele, com o que ele vai se juntar. Aí entra aquela confusão de conflito, né? Discutir. Então, por quê? Porque eu briguei muito com meus pais. E depois acalmou, depois virou normal, depois... Os hormônios se estabilizaram. Exatamente. Aí a coisa fica mais você tem... Por isso que a roupa se até eles chegarem à idade de 20 e poucos anos depois, e a partir daí eles já têm noção do que é certo e errado, já sabe o que é, e é por conta deles, mas até essa idade de 17 é muito complicado. E a nossa preocupação com eles é maior por isso. O Emmanuel explica isso de um jeito interessante e assim, do 0 ao 7, você dá mais para lá do que para cá. Você ainda não é dono da sua encarnação. Do 7 aos 14, não é 7 esotérico não, tá? Ele coloca 7, nada a ver com o número 7. Aos 14, ele está mais próximo da encarnação do que de lá. Então, ele deixou de ter a vivência mais do outro lado. E aos 21, ele assume efetivamente o seu corpo nessa encarnação. Então, por isso essa bagunça toda. Né? Hoje em dia se fala até 28, mas o Emmanuel é muito claro. Ele fala até os 21, o bicho está lá, onde eu vou. Eu acho que isso é desses números, né? Igual a gente vê adolescentes, às vezes, você pode ver que tem uma responsabilidade totalmente diferente. Exatamente. por exemplo, igual o caso do Eduardo, já tinha uma maturidade para só sair dele na faculdade. Para explicar, né? Então, esses são parâmetros. Né? Exatamente. O Emmanuel fala, é assim, ó, ele não fecha, ele fala, olha, são fases. Deixa eu só falar uma coisa, gente, que não sei se vocês perceberam que ele fala de transmigração das almas aqui.
Não é transmigração. Não, você vem de outro espírito, não, você vem de um planeta para outro. Ah, não. Tá bom. É que chama transmigração. Eu achei interessante no penúltimo capítulo, ele fala assim, Transmigração de alma, para mim, é O quê? você É isso, voltar para corpo de animal. não, isso é outro nome. Eu vou lembrar esse nome, não é isso. Transmigração, pode procurar. Você passa de um planeta Eu para sei, outro. é metempsicose. Isso, metempsicose. Eu não lembrar, é isso aí. Eu só para usar no almoço, metempsicose, comer. Não, eu só acho interessante que ele coloca aqui. O espírito de crianças que nascem entre vós pode vir de um mundo onde tomou hábitos muito diferentes, né, como quererias que ele tivesse a capacidade de se adaptar rapidamente. Acho interessante colocar isso, e de repente, né, e a gente mostra que extraterrestre existe, todos somos. Eu só vou colocar assim, olhando do ponto de vista das obras do André Luiz, né, que são complementares às obras do Kardec, uma propriedade fantástica, certo? A dificuldade para seres de outros mundos virem, né, a reencarnar na Terra, eu acho que é muito grande. Os caras Eu acho devem que é querer, muito não, grande. né? A pessoa deve Mas, desistir. pode ocorrer? Pode. É tudo aquelas questões de possibilidades. Quando a gente lê lá Caminho da Luz, quando... Elas não vieram. Então, o pessoal de capela veio, Mas aí tem obviamente, tem todo um processo, tá? Isso daí não é... Tem todo um... Não, o que eu acho que é interessante ele colocar é o seguinte, se você pega, você tem reencarnação de espíritos desse mesmo planeta, já é difícil, você imagina se o cara vem de outro. Vai ficar muito mais difícil pelo que está aqui. Concordo com ele, deve ser muito difícil. Agora, o Augusto dos Anjos, ele era um poeta, né? E ficava muito claro nos poemas dele, fica muito claro nos poemas dele, que ele não é deste mundo. Pega para vocês verem. É muito interessante, gente. Mas nós não somos desse mundo, nós somos do mundo. Não, eu sei, mas Somos nós do somos universo. deste mundo agora. Somos do universo, por isso. Não, mas ele vem de outro mundo mesmo, que não a Terra. E não de capela também. E não é de Capela também, não. Se tiver algum Eu acho que caperino não. aqui, coitado. O cara está até agora marcando o passo aqui, mas eu devia ter voltado. Né? Bom, gente, ó, por hoje deu. Se alguém depois tiver qualquer outra questão que ainda ficou em dúvida, gostaria de falar alguma coisa e tal, guarda para o domingo que vem, nós estaremos aqui. No que vem aqui. Você Fazer a preleção lá perto de Jesus. Mas nós vamos estar aqui. Vocês, sim. Muito bem, então vamos fazer a nossa prece. Vamos tranquilizar a nossa mente, a nossa profissão. Vamos nos ligar mais intimamente com o nosso mentor espiritual, espírito querido e amigo. Vamos buscar receber a espiritualidade superior por meio desses irmãos, energias renovadoras, um passe ético, um passe espiritual, que afeta positivamente todos os centros de força e, desta forma, os órgãos físicos controlados por esses centros de força, iniciando no coronário, frontal, laríngeo, o cardíaco, gástrico, esplênico, o básico, que são centros de força que vão coordenando grupos de órgãos e funções. E desta maneira, que essas energias renovadoras
nos tragam bem-estar físico e espiritual. Pedimos que sejamos amparados na nossa volta ao lar e ao longo de toda a semana, que possamos abrir condições para que os nossos mentores nos intuam ao longo do dia, da semana, né, para fazermos as melhores escolhas para o nosso progresso espiritual, na direção do bem, do amor e da paz. Agradecemos, Senhor Jesus, por esta oportunidade. Agradecemos à equipe espiritual por todo o carinho e amor com que nos envolveu ao longo desta obra. E ofertamos a prece de Pai Nosso em benefício do irmão mais necessitado, encerrando assim o nosso trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, conforme perdoarmos nossos devedores. Perdoai, Senhor, nossas ofensas, conforme perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Muito bem. Tchau, Fábio. Tchau, Larissa. Bom domingo. Tchau, Renato. Bom domingo.